Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Igreja, nós nos preparamos esses 3 dias e o tema dessa comemoração do 6º ano de aniversário da igreja foi Deus chamou. Deus nos tem chamado. Deus nos tem escolhido. Sabe? Imagina quantas pessoas ao seu redor, quantas pessoas que você conhece, Deus tem te escolhido. Amém. Deus tem te chamado, igreja. E quando Deus nos chama, Deus coloca sobre nós uma responsabilidade. Quando você é convocado por Deus, Deus coloca sobre você uma responsabilidade. Pastor, que responsabilidade é essa? De você representar o reino dos céus aqui na terra. Aleluia. Porque quando você olha para alguém, esses dias eu li uma postagem interessante. O teu sorriso pode mostrar uma alegria, mas os teus olhos não enganam o seu estado de espírito. Os seus olhos revelam o que há dentro de você. E as pessoas, quando ela olha um escolhido, uma escolhida de Deus, ela vê algo diferente naquela pessoa. Ela diz: você tem algo diferente, eu estou vendo um brilho em você. Você tem algo diferente, eu estou sentindo algo bom em você. E não é questão de ser sensitivo, não, nada disso, igreja, é a presença de Deus. Amém. Então, quando Deus chama cada um de nós, Ele nos chama, mas Ele nos dá condições de servi-lo, condições de apresentarmos o reino de Deus a este mundo. Amém. E nós vamos terminar essa sequência de 3 cultos que nós tivemos sexta, sábado e domingo. Foi muito bom, não foi, igreja? Um pouquinho cansativo, né? Um pouquinho cansativo, mas muito prazeroso, sim ou não? Eu sei que muitos hoje para pular saudar da cama foi uma guerra, né? Mas amém, olha, você está aqui, Deus seja louvado por isso, amém? Amém. Mas o fato é, meu irmão, minha irmã, que Samuel, ele é um exemplo, ou foi um exemplo de um homem, de um servo de Deus com unção e com chamado. Você sabe que quando Samuel ele foi chamado por Deus, ele foi oferecido, melhor dizendo, por sua mãe Ana, ao sacerdócio. Nós tínhamos, o povo de Israel vivia um tempo de escassez da palavra, igreja, presta atenção nisso. Olha, sem profecia o povo se perde. Ou seja, eu tenho apoiado aqui, né? Sem profecia o povo se perde. E na época que Samuel ainda estava no ventre da sua mãe, ouça por favor, não leia não, igreja, por favor, presta atenção. Para quando a gente lê, você entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que no tempo do profeta Eli, os seus filhos Hofni e Finéias não seguiam os passos do seu pai. Eli foi um profeta, foi, sabe, um descendente da tribo de Levi, que foi a tribo escolhida para o sacerdócio da casa de Deus. Mas a Bíblia diz que o ministério de Eli, principalmente dos seus filhos, nos últimos dias da vida de Eli, não eram fiéis à obra de Deus. E Deus ele precisou buscar, Deus precisou chamar um substituto para que o sacerdócio continuasse, igreja. Ei, você entende hoje que você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Deus? Quem entende dessa forma, igreja? Pastor, por que o senhor está falando que eu sou um sacerdote, uma sacerdotisa? Você sabe qual que era a missão do sacerdote, do sumo sacerdote? A missão dele era entrar no santuário e no santo dos santos para oferecer sacrifícios a Deus. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, quando morre por mim, por você, ressuscita, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe por que o véu se rasgou? Porque o Senhor nos passou a dar acesso ao tabernáculo, onde somente aqueles que eram descendentes de Levi entravam. Jesus Cristo falou: todos vocês agora podem entrar. Hoje você tem um tabernáculo diante de Deus. Hoje você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Deus. Então a Bíblia diz que Eli, ao término do seu ministério, os seus filhos não eram fiéis na obra do Senhor. E diz assim no capítulo 2,
E no versículo 18, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido, Eucana, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, atenção, pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Igreja, qual que era a história? Qual que foi a história de Ana? Ana era estéril, Penina tinha filhos, e Penina se mostrava como uma adversária a Ana, porque Ana queria ter filhos e não podia. A Bíblia diz que o Senhor lhe havia cerrado a madre e ela não dava luz a filhos, e isso para Ana era um sinal de desespero, era uma angústia. Ana se sentia, igreja, angustiada, e todo ano ela subia com Eucana e chorava na presença do Senhor. E Eucana lhe dizia: mas Ana, não chora, eu não sou para você mais do que 10 filhos. Não é, Eucana, não é, eu quero filhos. E a Bíblia diz que certa feita, Ana subindo para orar ao Senhor, ela estava muito angustiada. Sabe o que ela fez, igreja? Ela se derramou ao Senhor. Igreja, atenção, ela se derramou ao Senhor. A Bíblia diz que ela se ajoelhou, ela se humilhava ao Senhor, mas os seus lábios não se mexiam, de tão angustiada que essa mulher estava, porque ela queria um filho. Eli, olhando aquilo, chegou até ela e falou: mas mulher, essa hora do dia você está bêbada de vinho? E Ana vira para Eli, o sacerdote, e diz: não, meu senhor, não tenha a sua serva como filha de Belial. Eu não estou embriagada, mas eu estou angustiada. A minha alma está angustiada até a morte, porque eu quero ter um filho. Olha que forte. E Eli vira para Ana e diz: o Senhor lhe conceda a sua petição. Daqui um ano você vai conceber e vai ter um filho. Ana tinha tudo, igreja, presta atenção. Ana tinha tudo para se apegar a essa criança, porque essa criança se chama Samuel. Sabe o que é Samuel? O Senhor me deu. Olha só, deu um Samuca para ela. Era tudo que ela queria. Sabe o que Ana fez? Ela disse: se o Senhor me der esse filho, eu vou apresentá-lo ao Senhor. Esse jovem não vai passar navalha no cabelo dele, não vai beber bebida forte, vinho, nada, porque ele vai ser oferecido ao sacerdócio do Senhor. Glória a Deus. Ei, quando você quer algo para glorificar a Deus, igreja, Deus te dá com prazer. Depois Ana teve quantos? 5. Ó, 3 filhos e mais 2 filhas. Encheu a casa. Encheu a casa. E todo ano ia lá ver essa moquinha, levar uma túnica nova para ele. Mas meu irmão, o que eu quero te dizer, Samuel, ele já foi um milagre de Deus. Ele foi concebido já como um milagre, como algo impossível. E não só isso, ele foi concebido como uma oferta a Deus. Você é uma oferta a Deus. A sua vida é uma oferta a Deus. Igreja, nada que você possa dar de físico, de material, neste mundo, substitui a sua vida, o valor que você tem para Deus. Então Samuel nasceu. Ana falou para Eucana: olha, esse ano eu não vou não. O Samuquinha está mamando, deixa ele desmamar. Soltou o mamar, bora para o Senhor. Você imagina essa mãe, a guerra que ela viveu esse período, o que o diabo não fez para tentar impedir ela de cumprir o voto dela.
O diabo faz de tudo para você não cumprir o seu voto com Deus. Pastor, que voto? Não é voto de envelope, não. É a sua vida. A sua vida é um voto com Deus. Quem aqui um dia levantou a sua mão e falou: eu me entrego ao Senhor? Não vou nem induzir ninguém. Quem um dia levantou a mão? Por favor, levanta a mão. Quem já entregou sua vida ao Senhor? Ué, estou ficando preocupado. Se não entregou, vou fazer um apelo agora. Vou falar para o presbítero: estou de olho em tu. Estou de olho em tu. Levanta essa mãozinha, não. Rapaz, vai vir aqui na frente agora entregar. Tá maluco? Levantou. Estou de olho no Senhor. Então, igreja, todos nós um dia fizemos um voto com Deus. E assim, você pode não ser a pessoa mais perfeita, você pode ser cheio de imperfeições, mas você fez um voto de servir a Jesus até o fim da sua vida. Amém. Glória a Deus. Não foi por uma temporada, não foi para uma igreja, não foi para um pastor, foi para Jesus Cristo. Amém. E você imagina, meu irmão, minha irmã, a aflição, e me emociono como pai. Imagina a aflição no sentido da carne e da luta que Ana passou esse 1 ano, pelo qual ela teve que esperar para levar Samuel. Porque ela não tinha certeza que teria outros filhos, mas Samuel já tinha nascido. O Senhor me deu. Mas Ana não teve dúvida. Ana levou Samuel e ofereceu ele ao sacerdócio de Deus. E o Senhor lhe abriu a madre, e Ana teve mais 5 filhos. Meu irmão, minha irmã, quando você se entrega para Deus, Deus não deixa faltar. Sabe o que é isso? Diga multiplicação. Uma mulher que era humilhada, que era escarnecida, e eu quando olhava para ela, não tem filho, eu tenho. Imagina. E a Bíblia diz que Eucana amava tanto Ana que oferecia porção dupla pela vida dela. Mas via uma mulher triste, porque lhe faltava o milagre do nascimento. Sabe quando a gente fica triste a ponto de, entristecer o próprio Deus? Quando falta o nascimento. Pastor, como assim? Quando falta o novo nascimento. Quando você nasce de novo, como o próprio nome diz, tudo se faz novo. Você pode passar por lutas e provações e tentações, mas você não pensa em quebrar o seu voto com Deus. Estou pensando em sair da igreja. Estou pensando, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. O diabo, ele não quer só tirar as pessoas da igreja, ele quer tirar as pessoas do reino dos céus. Tem pessoas dentro da igreja perdida, tem ou não tem? Tem pessoas dentro da igreja que se morrerem hoje não vão para os céus. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Ouvindo uma palavra como essa, tem pessoas que podem estar perdidas. Então, meu amado, minha amada, não se desespere. A bênção, o milagre é apenas um detalhe do que Deus quer fazer na sua vida. Você é o maior milagre. Você vê o milagre todas as manhãs. Quando você olha no espelho, você está vendo o maior milagre de Deus, que é a sua vida. Amém. Porque muitos aqui eram dependentes químicos, drogados, pessoas com desejo de suicídio. Muitos aqui não tinham prazer nem de levantar da cama. E olha o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Amém. Quer maior presente que esse, igreja? Quer maior dádiva do que a própria vida que Deus nos deu? E mais ainda, da vida eterna que Ele nos dará. Então, aqui, meu amado, minha amada, Samuel, ele é um presente de Deus para Ana, mas Ana sabia muito bem que Samuel não lhe pertencia. Posso te falar uma coisa? A sua vida não lhe pertence. Ouviu amém? Porque aquele que está em Cristo não é mais dono da sua vida. O dono da vida de quem está em Cristo é o Senhor Jesus. Paulo declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que forte. Não sou mais eu
meu eu. O que existe agora é Cristo em mim. E Samuel foi um presente para Deus. E olha que forte, igreja. Eu vou repetir. Samuel, na época de Samuel, que Deus levantou Samuel, a palavra de Deus era rara. Deus não encontrava pessoas sensíveis para falar. Por isso que esses dias de comemoração nós intitulamos Deus chamou. Deus tem chamado, Deus tem chamado, Deus tem falado conosco, igreja. Leia comigo, por favor, o capítulo 3, verso 1. Vai ali no 3 rapidinho para a gente terminar esta mensagem. No versículo 1 ele diz assim, no capítulo 3: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E por que não eram? Porque não eram sensíveis a Deus. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor. Onde Samuel deitava, a igreja? No templo do Samuca. Não, Samuca, eu quero dormir no templo do Senhor. Olha que paixão, que amor. Do altar não tem mentira. Igreja, esse dia eu estava aqui esperando a instalação da cruz. Eu dormi no altar. Estava cansado, eu ronquei no altar. Mas estava bom demais a conta, hein? Imagina, Samuel dormia no templo. Ele queria estar pertinho, ele não queria estar na casa do sacerdote, ele dormia no templo. Eu quero estar pertinho de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Então no 3, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. O Senhor chamou, amém? Amém. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Oh, glória. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Amém? Amém. Tornou o Senhor a chamar Samuel segunda vez. Este se levantou, foi para quem? Para Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Igreja, faz uma pausa rapidinho, olha para mim, por favor. Por 2 vezes Deus chama Samuel, e Samuel corre até Eli. Senhor, me chamaste? A Bíblia termina esse versículo que a gente leu dizendo: pois Samuel ainda não conhecia o Senhor. Porque tem muita gente perdida, porque tem muita gente confusa. Vou repetir: dentro das igrejas, vamos falar dos muros de Jerusalém. Por que tem muita gente perdida? Porque ainda não conhece o Senhor. E quem não conhece o Senhor fica perdido. Deus chamava e Samuel ia para Eli. Tem gente assim, Deus está chamando, ela não está conseguindo ouvir e perceber a voz de Deus. Ela está perdida. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, igreja. O que você mais vê, o que a gente mais vê dentro das igrejas: confusão. É triste declarar isso, não é triste? Mas o que nós mais temos visto dentro das igrejas: confusão. Irmão contra irmão, diz que me diz, eu sou melhor que ele. Não, ninguém é nada. Jesus é tudo. Ninguém é nada. Mas quando a pessoa não conhece Deus, ela fica perdida. Então, por 2 vezes aqui já Deus chamando Samuel, e Samuel ainda não percebera que é Deus o chamando, que era Deus o chamando. Mas isso vai mudar, diga, vai mudar.
Fala, por favor. Quem está perdido vai se encontrar. Oh, glória. Em nome de Jesus, isso mesmo. Isso mesmo. No 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. A gente para no 7, né? No 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Aleluia. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, glória. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Essa era a quinta vez. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Igreja, para no 11 rapidinho. Olha que forte. Até o próprio Eli, até o próprio sacerdote Eli, renomado, que já teve tantas experiências com Deus, demorou para perceber que na verdade quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. Amém. E por que ele demorou para perceber? Porque Eli parou de ouvir a voz de Deus. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, você não pode parar de ouvir a voz de Deus. Amém. Deus fala através da sua palavra. Deus pode falar em sonhos, sim ou não? Sim. Deus pode se revelar através de uma pessoa, sim ou não? Sim. Deus age da forma que Ele acha melhor. E quem é o comedor de arroz com feijão para dizer que pode ou não? Falava no sexta, Deus usou uma mula para falar. Então Deus, Ele age da forma que Ele bem quiser. Mas Eli já não estava mais sensível à voz de Deus. A Bíblia diz que os olhos dele já estavam escuros. E tem gente assim, meu irmão, minha irmã, meu Senhor. Vocês me dão um tempinho para eu terminar essa palavra? Amém. Eu vou terminar um pouquinho mais tarde hoje. Amém? Suave? Então até meio-dia a gente sai daqui. Amém. Tem bolo mesmo, come bolo, toma refri. A Bíblia diz que os olhos de Eli já estavam escuros. Sabe o que é isso? Tem muita gente que os seus olhos espirituais estão se escurecendo, está perdendo a visão das coisas de Deus. E quando se perde a visão das coisas de Deus, não se consegue mais ouvir e discernir a voz de Deus. Então Eli precisou de 4 vezes para entender que na verdade quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. E na quinta vez, quando Deus chamou Samuel, Samuel falou: fala, Senhor, porque o teu servo. Oh Deus! Abriu-se-lhe os ouvidos e os olhos. Sabe o que é isso, igreja? Diga comigo, por favor. Experiência com Deus. Com Deus. Nesse momento, Samuel teve um encontro com Deus. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, tudo muda. Enquanto não tem encontro com Deus, fica só derrapando na pista. Corre, não sai do lugar. Quando tem um encontro com Deus, ela abre os olhos, os ouvidos, entende o chamado e vai na fé. Glória a Deus. Vamos terminar? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 11. Diz o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei a cumprir, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Olha a primeira misericórdia. Olha a primeira mensagem que Deus entrega para Samuel contra o Eli, o seu chefe,
o seu tutor, porque ele era o tutor. Na ausência de Eucana, o tutor era o Eli. A primeira mensagem que Deus entrega para Samuel é contra Eli e sua família. Imagina para esse jovem. E agora? Você acha que ele teve medo? Ele falou: meu Senhor, você quer saber mesmo que Deus falou? Certeza? Senhor, não, fala que não quer, não. Doido para ele falar, né? Não, deixa quieto. Fala. Ele falou tudinho. É isso que vai acontecer. O povo foi para a guerra. Os filisteus tomaram a arca. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Quando foi dar a mensagem para Eli, olha que forte. Leia depois a história, quando a Dona Fátima falou, é muito linda a história. Quando ele falou, quando o mensageiro falou que Hofni e Finéias estava morto, ele aparentemente não ligou. Se você ler a Bíblia. Aí quando falaram para ele, também pegaram a arca do Senhor, ele foi para trás, caiu e quebrou o pescoço e morreu. Quando falou dos filhos, agora quando falou da arca, ele, que besteira que eu fiz. Caiu, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora teve dor de parto, morreu também. Nasceu e acabou. Por que, meu irmão, minha irmã? Porque parou de ouvir a voz de Deus. Se hoje Deus te usa, Deus quer continuar te usando. Amém. Ele está sempre te chamando. E como que Ele te chama? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, vai orar, vai jejuar, vai santificar, vai louvar, vai louvar. Abre o louvor aí e me glorifica. Para de ficar lamentando as pitacas, que isso não muda nada, piora só a situação. Então Deus tem chamado e nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus. Senão nosso fim pode ser como o fim de Eli e seus filhos. Olha quem foi Samuel. Grande. Meu irmão, minha irmã, eu ouso dizer que fora do período mosaico foi o maior profeta de Israel no tempo dos juízes. Ungiu nada mais nada menos do que os 2 primeiros reis de Israel. E ele às vezes tinha que levar umas mensagens para Saul. Ele chegava para Saul e falava: Saul, é o seguinte, Saul, você pensou no tomate. Hoje Deus quer confirmar. Imagina só, o homem que ungiu o primeiro rei de Israel tem que ir lá e destituir o rei de Israel. Dizer: hoje o Senhor rasgou o teu reinado. Assim como a minha orla se rasgou, o seu reinado se rasgou. É forte, não é, gente? Mas ele falava, porque Deus falava com ele. Para terminar mesmo, quando Deus fala, eu preciso levar aquilo que Deus está falando, por mais difícil que seja. Falei um tempo atrás que às vezes a gente acaba levando palavras duras, mas meu irmão, minha irmã, o fato é que quando a palavra vem de Deus, muitas das vezes ela vem rasgando, que é para a gente acordar, sabe, dar aquele pulo e ao invés de cair para trás igual Eli e se quebrar todo, não, se levantar e dizer: opa, está errado, eu preciso me arrumar porque está errado, a palavra está vindo, Deus está me alertando, Ele não quer que eu caia, que eu morra espiritualmente, amém, igreja? Mas Deus tem chamado. Aleluia! Eu termino dizendo: Deus chamou. Aplauda o Senhor. Chamarei servo e sim amigos. Quem quer ser amigo de Jesus? Ouça o que Jesus está